Boa noite, queridos alunos. Sou eu mais uma vez para trabalhar com um aspecto bem interessante, bem importante da língua inglesa, que é a pronúncia, as diferentes pronúncias da consoante T ou D. Observem que T e D são consoantes que são pronunciadas com o posicionamento da ponta da língua nos alvéolos. Então, no mesmo ponto de articulação, as duas consoantes são produzidas. D, D, D. Ponta da língua, na região onde vocês normalmente posicionariam a língua para dizer lá, 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 lá. Na verdade, o som do L em lá, 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 o som do T, do D, nas oclusivas T e D. Observem que para produzir esses sons, é necessário que a ponta da língua pressione os alvéolos, de maneira que a passagem de ar seja totalmente obstruída. Esse ar se acumula e na saída ocorre literalmente uma explosão. Por isso também esses sons são chamados de sons explosivos. Observem só o som do T. D, D. Ok? Portanto, são consoantes oclusivas ou consoantes explosivas. O importante é saber que, em inglês, essas consoantes, elas se manifestam, elas são articuladas de diferentes maneiras, em diferentes palavras. Então, não só na palavra em isolamento, mas também em enunciados, é importante que a gente tenha consciência da pronúncia do T e do D, okay? Com ênfase na pronúncia dos Estados Unidos, na pronúncia norte-americana. Então, vamos aqui observar os tipos diferentes da pronúncia de T e D. Existe a categoria true, true T or D. True significa real. Então, é o T, é o som do T e o som do D na sua forma mais real. Naquela forma que se espera que eles sejam produzidos. Como exemplo, nós temos aqui task, stick, correct. Observem que em task, o T real, ele acontece no início da palavra. Task. Em stick, eu tenho a pronúncia do T, a pronúncia real dele, no meio da palavra. E aqui em correct, eu tenho a pronúncia do T, do true T, no final da palavra. Considerando agora a oclusiva D. Eu tenho aqui no início da palavra a pronúncia desk. Então, o D, o som do D, produzido na sua forma true, em desk, início da palavra, e tenho aqui no meio, na palavra adorn. Adorn, que significa decorar, enfeitar. Eu não ouso colocar uma palavra aqui que apresente o D no final dela. Eu poderia fazê-lo. Por exemplo, na palavra cord ou na palavra bad. Só que, normalmente, no fim de palavra, a pronúncia do D não é nessa categoria true T, true D. Daqui a pouquinho a gente vai ver como o T ou D são articulados no final
de palavras, especialmente o D, porque o T é possível que ele seja produzido na sua forma true, na palavra correct, por exemplo. Em seguida temos flap, a oclusiva T ou D no modelo flap. Flap nada mais é do que a ponta da língua fazer um toque rápido, a quick touch, um toque rápido nos alvéolos. Nós temos em português esse som no dialeto de São Paulo, por exemplo, quando eles dizem a palavra por quê, por. Então, a ponta da língua, ela dá uma chicotada nos alvéolos. Ok? Por quê? Por quê? E essa categoria de T ou D ocorrem da seguinte maneira. Observem que o flap ele é caracterizado pelo fato do T ou D estarem posicionados entre vogais, como na palavra city. Ok? É como se esse T em city fosse um D de dado, mas produzido com esse toque rápido nos alvéolos. Então, o norte-americano muito provavelmente diria city em vez de pronunciar a categoria true T e dizer city, que seria mais provável no inglês da Inglaterra. O americano normalmente faz um flap na palavra city e em todas as circunstâncias onde o T ou D estão entre vogais. O outro exemplo é party, party, a palavra festa, party. E tidy, tidy. I love my city. I love my city. I want to go to a party tonight. My bedroom is tidy. Está organizado, né? Eu arrumo o meu quarto. Observe que o T ou o D, depois de uma vogal e antes da letra R, eles são produzidos exatamente da mesma maneira. Exemplo, matter, matter, na categoria flap. E matter. Okay? Matter, esse primeiro matter significa problema ou assunto. E o segundo matter pode ser um tipo de planta, ou o comparativo de mad. Mad, no sentido de estar aborrecido. Madder seria mais aborrecido, mais furioso. Portanto, matter e matter são produzidos exatamente da mesma forma. Então é o contexto que vai, só o contexto para nos dizer qual dos matters estamos falando. Outro exemplo, letter e ladder. Letter, ladder. Nesse segundo exemplo, há uma pequena diferença na pronúncia da primeira vogal em letter, que é o E, mas em ladder é o A. No entanto, o nosso foco é o som do T ou o som do D, depois de uma vogal e antes do R. Então, letter e ladder, o T ou o D terão o mesmo som. Seguimos agora para a categoria stop. É super produtivo no inglês americano. É muito comum que eles produzam o T ou o D na categoria stop. Exemplo, com D, mad. Observe que quando se pronuncia mad, a língua se posiciona pressionando os alvéolos numa situação de oclusiva. No entanto, o release final não acontece, que é a explosão
a explosão do D. Claro que quando a palavra está em isolamento, eu posso dizer mad, I am mad, I'm mad. Na linguagem normal, esse D é um D da categoria stop, onde você articula, mas não explode, ok? Mad, mad. Outro exemplo, agora com T, not, not. What, odd. Dentro de uma sentença, this noise makes me mad. I am not interested. I'm not interested. What? Did she tell you she was going? Percebam que what? A ponta da língua está pressionando os alvéolos, mas não há a explosão final da oclusiva T. It's odd that she left so early. A próxima categoria é o dropped T or D. Dropped significa totalmente não articulado. Então é possível que você precise falar palavras com T ou D e você não as articula devido ao ambiente fonético e ou sintático da fala. Por exemplo, no inglês americano, nessa palavra, observem que o T está depois da letra N. Exemplo, center, center. Então, do N, eu passo para a vogal. O T é simplesmente dropped. Ele não é produzido de forma alguma. Internet. Internet é o meu segundo exemplo. Internet, internet, center, internet. Eu tenho aqui abaixo um exemplo onde a gente pode mostrar uma situação onde o T, novamente depois de N, ele se torna dropped, isto é, ele não é produzido, não é articulado, e o N é que vai fazer o link com a vogal seguinte, que é a vogal E. Então, um americano diria certamente, I wouldn't need that. I wouldn't need that. I wouldn't need. I wouldn't need that. Portanto, o T seria dropped e o N linkaria com o E. E para finalizar, existe uma outra possibilidade de articular, especialmente o T, com o D isso não ocorre, mas articular o T, todas as vezes que o T estiver antes de R, ocorre um processo chamado palatalização. Não é sempre que o nativo da língua, especialmente o nativo norte-americano, produz o T nesse modo palatalizado. Mas é muito provável que, ao assistir a um filme ou em uma música, se perceba essa ocorrência do T palatalizado para tch, tch. É como se fosse a sequência CH na palavra chair, chair, ok? O som do CH na palavra chair. Então, o T seguido de R, ele pode ser palatalizado. O que é palatalizar? Lembram? O T, ele é uma oclusiva alveolar. Alveolar porque a ponta da língua pressiona os alvéolos. O palato duro é a região mais posterior do céu da boca. Nós temos primeiramente os dentes de cima, os incisivos superiores, temos os alvéolos e depois o palato duro. E mais para trás, palato mole, úvula, etc. O fato é que palatalizar é você colocar a língua numa posição mais posterior, neste caso, partindo dos alvéolos para o palato duro. Então, o T diante de R, ele pode ser palatalizado e assumir o som de ch, como em chair, ok? Então, observem aqui o exemplo.
try. I have to try to make coffee this morning. I have to try. There is a triangle. There is a triangle in my mathematics book. Então, essa seria uma outra forma, mas que é possível no inglês norte-americano, que é quando o T é articulado no modelo palatalizado, como se fosse um CH, como na palavra chair. Ok? Então, essas são as maneiras diferentes que o norte-americano produziria T ou D. Certo? Espero que tenha ficado claro. E brevemente a gente produz mais um vídeo para vocês. Tudo bem? Take care. Goodbye.